Nós estamos na última semana do mês de novembro, hoje é sexta-feira e faltam 3 dias para o início da grande imersão O Líder Humano, do pastor Anderson Silva em parceria com o empresário Pablo Marçal. Bom, faltam 3 dias para mim, né? Eu não sei qual dia você vai ver este vídeo, mas antes de você comprar o seu lugar e adquirir toda esta humanidade, assista esse vídeo comigo antes para que você entenda melhor e possa ponderar um pouquinho antes de adquirir o seu assento. E nessa semana o Anderson tem feito várias lives, na verdade ele tem feito uma live a cada dia, se não me falha a memória, desta semana que é a semana do evento da imersão, o Líder Humano, com um papo bem coach, nada característico do velho Anderson, mas como ele assumiu essa nova postura, nós podemos esperar esse novo posicionamento. Na minha opinião, ele tem feito meio que um pré-venda da imersão. É aquilo, o discurso dele tem uma capa evangélica, mas o conteúdo, na verdade, é sobre marketing, é sobre dinheiro, é estimulando você a não ficar de fora dessa imersão e comprar aí o seu lugar para assistir essa imersão. Assista comigo a um pequeno trecho de uma das lives que ele gravou e a temática desta live é: a pobreza é uma tatuagem na alma. Mas será mesmo? Assista o trecho dessa live comigo e depois que nós assistirmos ao trecho, eu vou aqui destacar para vocês 3 pontos desta live em específica do Anderson, mas a linguagem de todas as outras lives dele tem o mesmo cunho: fazer você comprar um lugar na imersão. Então eu vou estabelecer 3 pontos aqui que mostram que essas lives do Anderson, na verdade, é só um pré-venda. Ele está tentando vender antecipadamente uma vaga para você na imersão Líder Humano. Então, bora pro vídeo. Olha só, geralmente na edição, eu acelero os vídeos que eu estou reagindo para ganhar um pouco mais de tempo e comprimir, né, compactar um pouco mais o vídeo. Mas neste caso aqui, eu não vou mexer na aceleração do vídeo, vou deixar ele correndo com o tempo, normalmente, que o Anderson gravou, para fazer uma observação com vocês. Então, vamos lá pro vídeo. E para a gente, como cristãos, a gente desenvolver uma visão saudável sobre riqueza, produção de riqueza, prosperidade, que não é só dinheiro, mas envolve dinheiro também. Prosperidade é não ter a escassez dentro de si, é estar satisfeito em toda e qualquer situação. Papo bem coach, né? Não ter a escassez dentro de si. Remete a Pablo Marçal. Porque o nosso sofrimento é por enquanto. Nós não defendemos uma teologia da prosperidade, mas também não defendemos uma teologia de pobreza. O que nós defendemos? Uma prosperidade bíblica, que é uma saciedade completa da alma. E quando nós ocupamos esse lugar de satisfação interior em Deus, todas as coisas progressivamente são acrescentadas. Porém, há um detalhe muito importante. Deus só fala conosco o assunto que nós estivermos abertos a ouvir. Só uma observação. Apesar de todo o arsenal de oratória, linguística, de argumentação que o Anderson tem, ele tem dificuldade de argumentar contra ele mesmo. Quando eu falei que não ia acelerar o vídeo, é para que vocês percebam as pausas entre uma frase e outra, quanto tempo ele precisa para elaborar uma defesa do que ele está fazendo agora. Então ele tem muito mais dificuldade de falar sobre a relação do evangelho com o dinheiro, qual é o propósito real de Deus para nós. Ele tem pausas muito mais longas para elaborar o que ele vai defender. Se você não quer ouvir, Deus não vai falar. Bom, e como eu falei no vídeo, eu vou estabelecer aqui 3 pontos em relação a estas lives do Anderson Silva, que na minha opinião, eu não estou imputando nenhum crime ao Anderson Silva, não estou acusando de roubar ninguém, eu só estou dizendo que no campo da moralidade, como pastor, como figura religiosa, na minha opinião, é algo discordável, não é algo honesto com as pessoas. E quando eu falei que vou estabelecer 3 pontos, é claro que é nesta live específica onde o Anderson diz que a pobreza é uma tatuagem na alma das pessoas. Que, na verdade, ele está fazendo isso como um pré-venda, é vender a imersão antecipadamente para você. Você pode me perguntar: tá, André, mas qual o problema de fazer uma live pré-venda? Uma semana do evento ele está divulgando, fazendo com que as pessoas comprem. O problema é a narrativa que ele está vendendo. O problema é usar toda a história de fracasso dele, dizendo que ele agiu errado, que agora ele quer cuidar de pessoas, e na primeira oportunidade ele faz aliança com o Pablo Marçal para trazer para você uma venda de uma imersão.
Quanto que vai custar esse cuidado? Então é esse ponto que eu estou querendo estabelecer. Então vamos lá. Então, para você que não assistiu às lives do Anderson Silva e que não assistiu essa em específico, que eu usei um trecho do vídeo para mostrar para vocês, é o seguinte: nesta live em que ele diz que a pobreza é uma tatuagem na alma, ele faz algumas abordagens iniciais e vai destrinchando os temas conforme lhe é benéfico. Então, uma das primeiras abordagens que ele faz é uma abordagem mais histórica, falando a respeito dos mais favorecidos ou desfavorecidos e a falta de apoio estatal para o sucesso das pessoas. Ele, inclusive, utiliza a Lei Áurea, quando os escravos foram libertos, e a distribuição das pessoas na sociedade, classe social, ser preto. Essas pessoas, portanto, eram pobres porque elas estavam condicionadas a uma limitação do Estado, e que você se libertar desta prisão estatal faz com que você alcance o sucesso. Mas cabe dizer que o sucesso ele não é só determinado por uma questão histórica apenas. Antes da escravidão, no Brasil, já existiam escravos, tanto pretos quanto brancos. É claro que escravos pretos em uma quantidade incontestavelmente maior do que a de brancos, mas o fato é que existia. Então, por exemplo, essa filosofia de que a pobreza é uma tatuagem na sua alma é, na verdade, uma forma de tatuar uma ilusão na sua realidade, porque nem todos, independentemente das limitações estatais, vão se tornar ricos participando de uma imersão, de um curso. Você pode até fazer, mas isso não garante a você que você vai se tornar um bilionário ou um milionário, como eles colocam para que você participe, mas eu vou já chegar neste ponto. Este é o primeiro ponto. Ele aborda questões históricas, falando sobre mais favorecidos e menos favorecidos. Eu vou citar aqui dois exemplos bem superficiais, mas você vai entender. Tom Fuller. Ele era um escravo que foi conhecido também como a calculadora de Virgínia, por sua incrível capacidade de resolver problemas matemáticos em poucos minutos. Por exemplo, quando ele ficou famoso por esta incrível capacidade, ele foi meio que testado e perguntaram para ele quantos segundos há em um ano e meio. E ele respondeu em menos de 2 minutos. Em outra vez perguntaram quantos anos viveu um homem que tinha 70 anos, 17 dias e 12 horas. E ele respondeu em menos de 2 minutos. Após 6 minutos, os homens calculando, disseram que ele havia errado, porque o valor desta soma era menor. Porém, ele destacou que ele havia feito o cálculo com os anos bissextos, coisa que os homens haviam deixado de fora. Portanto, efetivamente dando a razão a Tom Fuller. Cabe dizer que Tom nunca aprendeu a ler ou escrever. Ele era incrível e tinha também um cérebro incrível. Por que ele não construiu a sua liberdade? Por que ele não se libertou das suas cadeias psicológicas? Quem tatuou a pobreza na alma do escravo Tom Fuller, a calculadora de Virgínia? Vamos voltar um pouco mais na história e relembrar um ato vergonhoso de um dos imperadores mais alucinados do Império Romano, Cômodo, filho do ilustre e famoso Marco Aurélio. Há um ditado histórico sobre as conquistas dos grandes impérios que dizem que Roma conquistou a Grécia através das armas, do poder bélico, mas em contrapartida a Grécia conquistou Roma por causa da sua filosofia, por causa das suas mitologias. E conquistou o coração do vaidoso Cômodo. Ele que era um romano helenizado, apaixonado pelo herói mitológico Hércules. Ele até certa vez apareceu no Senado romano vestido com as roupas do Hércules, ou melhor dizendo, com as roupas características do Hércules. Cômodo foi um dos imperadores mais cruéis e problemáticos da história, e viveu um dos seus últimos e fracassados dias nos campos de gladiadores. Ele lutava com os gladiadores, porém, o grande ato vergonhoso não é esse. A questão é que, quando ele ia lutar com os gladiadores, ele os armava com espadas de madeiras ou espadas cegas, ou ele terminava de matar os gladiadores já feridos pelas feras, dando uma imagem de que ele era vitorioso, de que ele era um conquistador, típico da imagem que os imperadores da época gostariam de passar. Só que, na maioria das vezes, esses imperadores eram, de fato, conquistadores, guerreiros, que tinham a arte da luta correndo em suas veias, que não acontecia com Cômodo. Ele era mal visto pela elite romana, mas usufruiu de uma vida sossegada e boa até a sua morte. E aqui nós temos duas almas tatuadas. Uma que nasceu com um cérebro incrível, mas escravizado, e outro que nasceu na realeza, porém, com um cérebro indigno. Essa falsa filosofia que tenta colocar o seu possível sucesso acima dos interesses do Estado pode ser um perigo, sabia? Por isso o Evangelho, por isso Cristo, que transcende a todas essas possíveis situações de fracasso ou de sucesso que cada um de nós podemos enfrentar
na nossa vida. E o segundo ponto é que o Anderson Silva, ele cria agora uma vitrine de bilionários para que você se identifique e compre um lugar na imersão. Por exemplo, ele era completamente averso a essa questão do coachismo, de pessoas trabalharem com PNL, né, para convencer você de alguma coisa. Ele mesmo falava isso direto do Pablo Marçal, mas agora ele chama os bilionários, os coaches, os empresários, marqueteiros, de que eles têm uma gentileza cristocêntrica, sabe? Ele cria uma exposição filantrópica dos caras que fica quase impossível você não comprar a ideia de que eles são homens de Deus. E quase todas as coisas que esses caras fazem não tem a ver diretamente com o evangelho, porque entenda, ser bom, promover o bem, não quer dizer necessariamente que esteja envolvido com o evangelho. O evangelho gera salvação. Por mais que você faça o bem, se esse bem não leva as pessoas a Cristo, de nada valeu. Só que agora o Anderson, ele precisa vender essa imagem dos caras, que os caras são homens de Deus, que eles têm uma sensibilidade cristocêntrica, exatamente para você acreditar neles e comprar um lugar na imersão acreditando que você também vai ficar bilionário. E não é bem por aí, todos nós sabemos. E o terceiro, mas não menos importante ponto dessa minha análise, dessas lives do Anderson pré-venda, é de que ele foi convertido à teologia do Pablo Marçal, né? Podemos chamar de uma teologia massática, ou seja, ele agora acredita que nós somos chamados em Deus para governar, que o governo começa aqui na Terra, que se você é cristão, mas você não é bem sucedido, não tem muito dinheiro, não é empresário, você está com algum problema. Que o desejo de Deus agora, biblicamente, lá no Gênesis, é falar sobre a nossa vida financeira, que nós precisamos nos libertar da pobreza da alma. Esta é a visão dele filosófica sobre a pobreza ser tatuada na alma. Ele enxerga a riqueza e a pobreza como um ponto de vista filosófico. E até pode ser. Só que a gente não pode levar isso ao pé da letra. Porque, por exemplo, eu posso pagar esta imersão de R$247 de forma filosófica? Não. Não dá para pagar de forma filosófica. Então, esta afirmação de que agora eu vou cuidar de quem cuida, ela é um pouco curiosa. Porque agora, para receber esse cuidado, a pessoa tem que pagar R$247. É sobre o evangelho ainda? Não é sobre o evangelho? Então por que o rótulo de evangelho? Por que utilizar a Bíblia? Por que utilizar uma retrospectiva de quem foi como pastor e agora como enquanto pastor nessa nova trajetória? Então não faz nenhum sentido. Eu vou deixar aqui para vocês uma fala do pastor Anderson Silva ainda utilizando os pastores como um mau exemplo de que estão atrás de dinheirismo, segundo ele. Mas a pergunta é, esta afirmação não serve para ele também? Desta vez não se trata de dinheiro, não é dinheirismo desta vez? Então vocês verão o vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, com todo respeito, é claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim continuar produzindo conteúdo para vocês. Meu muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal, isso tem me ajudado muito. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Para concluir, qual é o maior problema dos pastores? Dinheiro. Se você é livre, você entrega recursos financeiros à obra de Deus se você quiser. Mas quando você é fraco, eles te manipulam a entregar tudo o que eles determinam que você entregue. No fim, toda essa suposta defesa de fé nada mais é do que dinheirismo. Os pastores querem meter a mão no seu bolso.